Aqui estão os resultados de Tum Tum Sahur. Ai, 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 e o show. Ai, pois é, o show. Era pequenininho, tipo, botãozinho. Tem outras primas. Tem você vindo nada chegar a sua mão. No passado já agora o que a gente fez era pequenininho pro botãozinho, ai. Até você vindo nada e me dar sua mão. Com o passar dos anos, olha o que a gente fez. Eu era pequenininho, tipo botãozinho. Falam de mim, só não sabe da luta. Toquete da tamanho. Daniel. Eu tô fazendo Madame Daniel. Madame Daniel. Sahur.